Olá, meu nome é Beatriz Rochelas e eu vim falar sobre as características da craniocinostose. Bom, a craniocinostose ela é caracterizada como uma fusão pré-natal das estruturas cranianas, o que causa diversos defeitos congênitos. Esses defeitos congênitos eles são mais comuns em meninos do que em meninas, afetando uma em cada 2.500 crianças aproximadamente, e eles também estão quase sempre associados a outros defeitos esqueléticos. O tipo de crânio deformado produzido depende de qual sutura se fechou prematuramente, sendo que as suturas coronal e frontal são as mais comumente afetadas. O resultado é uma deformidade no crânio, com possíveis alterações da função neurológica, aumento da pressão intracraniana, incapacidade de se alimentar e fechar os olhos, além de anormalidades respiratórias e auditivas. Se a sutura sagital é a que se fecha mais cedo, teremos um caso de escafocefalia, que é caracterizado por um crânio longo e estreito em formato de cunha. Essa condição constitui cerca de metade dos casos de craniocinostose. Outros 30% ali dos casos vão ter o fechamento prematuro da sutura coronária. Nesse tipo de caso, vamos ter um crânio alto, tipo torre, chamado de acrocefalia. Se a sutura coronária se fecha prematuramente de apenas um lado, a gente já vai ter outra condição, que é chamada de plagiocefalia, caracterizada por um crânio torcido e assimétrico. Também teremos o fechamento primitivo da sutura frontal, também chamada de sutura metópica. Essa condição resulta em uma deformidade dos ossos frontais e orbitais, além de outras anomalias. Chamamos essa condição, então, de trigonocefalia, porque esse crânio vai ter um formato mais triangular. Por fim, a gente tem a fusão primitiva da sutura lambidoide. Nesse caso, a gente também vai ter o crânio alto, tipo torre. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho das classificações da craniocinostose. Primeiramente, ela pode ser dividida entre primária e secundária, sendo que a primária é tida por influência genética e fatores ambientais, e ela pode ser adicionalmente dividida em simples e complexa. A simples envolve o fechamento prematuro de uma única sutura, sagital, frontal, coronal, lambdoide. E a e a complexa, ela envolve o fechamento de duas ou mais suturas prematuramente. Essa complexa, ela pode ser dividida mais uma vez em sindrômica e não sindrômica, sendo que a não sindrômica ela vai ocorrer isoladamente, e a sindrômica ocorre naquelas crianças que nascem com craniosinostose e ainda associadas a outras características. As síndromes de Apert, Cruzon e Pfeffer são os exemplos mais comuns de síndromes genéticas associadas à craniosinostose. Já a craniosinostose secundária, ela está associada a distúrbios metabólicos, também a várias malformações como a microcefalia, a derivação ventricular também, com drenagem excessiva de líquido cefalorraquidiano, além de exposição fetal a determinadas substâncias, por exemplo, o ácido valproico. Tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre as causas da craniosinostose e algumas medidas preventivas que podem ser tomadas. Primeiramente, é importante entender que há dois tipos de craniosinostose: a craniosinostose sindrômica e a não sindrômica. No primeiro tipo, a craniosinostose em si é um efeito secundário de alguma outra síndrome que é resultado de um fator genético. Já no segundo tipo, a craniosinostose é o efeito primário de algum fator teratógeno que está afetando a formação craniana. Entre esses fatores que podem afetar a formação, eu quero ressaltar a força mecânica, que pode por si só causar a craniosinostose. Ou seja, ela pode ser resultado unicamente de uma posição normal do feto, da presença de um gêmeo causando restrição do espaço intrauterino, ou até mesmo de uma pressão anômala durante o parto. Além disso, há outros fatores que podem afetar, como o hipertireoidismo, o tabagismo materno e o consumo durante a gravidez de ácido retinóico ou ácido valproico. Já no lado genético da situação, é sabido que mutações nos receptores de FGF2 e 3, no fator de transição twist e no ligante FNB1 podem levar a síndromes que causam a craniosinostose. Entre essas síndromes, a gente tem a síndrome de Alpert, de Crozon, de Pfeiffer, de Sayre-Chosen e de Muench. A relação entre esses fatores de transcrição, receptores e a formação da craniosinostose vai ser explicado mais a fundo pela Bia e pela Bárbara daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero comentar sobre a dificuldade e a importância da prevenção para lidar com esses problemas embrionários.
Grande parte da dificuldade vem da demora da descoberta da gravidez, que deixa muitos fatores preventivos obsoletos. Você não tem como prevenir, já que já ocorreu aquilo. É um processo muito importante e muito rápido a formação do embrião. Por isso, é importantíssimo um acompanhamento pré-natal, se possível, antes mesmo da gravidez, para que você possa cortar os teratógenos muito antes de ter da formação do zigoto. Além das vantagens do pré-natal, que é o acompanhamento do feto durante todo o processo de gravidez, permite a identificação de qualquer tipo de problema, podendo até dar a oportunidade de uma cirurgia intrauterina para corrigir uma anomalia da posição fetal, salvando o bebê de algum outro problema no futuro. Outra coisa importantíssima é o acompanhamento genético, que permite a análise do gene do pai, gerando probabilidade de qualquer doença ou alteração genérica, dando aos pais a ciência do risco que o feto pode ter e dando a eles a oportunidade de fazer as opções, como a fertilização in vitro ou a adoção. E com isso eu encerro o meu comentário sobre as causas e prevenções da craniosinostose e passo a vez para os meus outros colegas. Os genes identificados que, quando mutados, podem originar síndromes da craniosinostose são 5 genes. Primeiro, existe a família dos FGFR, 1, 2 e 3, que são receptores de fibroblasto, de crescimento de fibroblasto. Problemas nesses genes podem atuar no bebê como uma forma de defeitos esqueléticos. Já o gene MSX2 e o TWIST1 são correlacionados com o homeobox. E todos eles possuem correlação com diferentes síndromes de craniosinostose. Nessa tabela, demonstra que essas síndromes têm defeitos específicos em cada sutura, de predominância na sutura coronal. Nessa outra parte, tem a parte fenotípica, clínica de cada síndrome. E o que é importante se observar é que todos esses genes são demonstrados como de hereditariedade autossômica dominante, o que é importante para a frequência dessa doença na população. Abordando agora os aspectos genéticos e moleculares da craniosinostose, é importante o reconhecimento das síndromes e o diagnóstico precoce para evitar complicações secundárias. Esse reconhecimento pode ser feito através de testes genéticos e testes moleculares. É de suma importância os testes moleculares, já que essas síndromes têm grande heterogeneidade genética. E é importante essa identificação não só para essas complicações secundárias do paciente, mas também para o aconselhamento genético familiar. Então, basicamente o que ocorre são mutações nos receptores de FGF, ou seja, FGFR1, 2 e 3, e isso resulta na craniosinostose, que basicamente é um ganho de função do FGF, ou seja, aumenta bastante o FGF, fazendo com que há um maior nível de diferenciação e um menor nível de proliferação, fazendo com que haja mais síntese óssea e que as fontanelas e os fontículos se fechem mais rapidamente, fazendo uma sinostose dessas estruturas. Curiosamente, as mutações do FGFR2 e 3 são geralmente herdadas como mutações espontâneas através da linhagem paterna, aumentando com a idade paterna. E essa mutação, especialmente a do FGFR2, que é a mutação que causa síndrome de Apert, ela aumenta a expressão clonal de outros espermatozoides contendo essa mutação. Já as mutações do EFN, B1 e TWIST afetam especificamente a estrutura coronal, porque o osso frontal é derivado da crista neural, enquanto os ossos parietais e o mesênquima da estrutura coronal são derivados do mesoderma, fazendo com que eles tenham sinalizações diferentes e o osso parietal ele tenha um outro tipo de adesão, que faz com que o limite entre essas duas estruturas seja muito bem acentuado. Essas propriedades elas são controladas pela epinefrina e pelos receptores de EPH. Ou seja, se houver algum tipo de mutação nessas estruturas, vai afetar a formação desse limite. Então, ainda falando de mecanismos moleculares e genéticos da craniosinostose, eu trouxe essa imagem, que na letra A representa um exemplo de craniosinostose derivada da síndrome de Apert, que já foi mencionada, que basicamente é o fechamento prematuro da estrutura coronal, fazendo com que o bebê fique com a cabeça, o crânio, nesse formato de torre. Na figura C, aqui está bem explicado a função, a função dos FGFs na sinalização
da diferenciação e da proliferação celular. E como isso ocorre? Baixos níveis de FGF, eles favorecem a proliferação celular. E esse tipo de sinalização está presente especialmente na parte mesenquimal das suturas. E no caso de altos níveis de FGF, isso promove a diferenciação dos osteoblastos, ou seja, faz a síntese óssea. E é justamente isso que causa o fechamento prematuro das fontanelas e dos fontículos. Então, continuando nessa parte de mecanismos moleculares da craniosinostose, eu já tinha falado dos receptores transmembrana, que pode ocorrer alguma mutação, mas também pode ocorrer mutação nos fatores de transcrição do núcleo. Um desses é o gene TWIST1, que ele codifica um fator de transcrição, que é um regulador primário de muitos genes expressos em tipos celulares específicos, resultando no fenótipo específico do tecido de um órgão. As mutações do TWIST1, elas fazem com que a proteína seja inativada. Mecanismos alternativos também podem causar a perda da função da TWIST1, afetando a ligação dela com o DNA. Já o MSX1 e 2, eles pertencem à família dos genes homebox, ou seja, que subdivide o embrião em campos de células com potencial para se tornarem órgãos ou tecidos específicos. O mutante desse MSX pode causar a craniosinostose do tipo Boston e a superexpressão resulta no crescimento aumentado, favorecendo o fechamento prematuro da sutura, enquanto a sua regulação negativa ou a inativação resulta em diferenciação e atraso no fechamento dessa sutura. Nossas referências utilizadas para esse vídeo de explicação da craniosinostose foi 2 livros, o livro do Moore e o Lassen. O Moore é a 11ª edição e o Lassen a 5ª edição. Utilizamos 3 artigos para complementar a nossa pesquisa, que foi esse primeiro, que é em relação aos efeitos teratogênicos, onde conseguimos captar algumas coisas de efeitos externos para o surgimento da craniosinostose. O terceiro foi uma revisão sistemática sobre a craniosinostose. E o último, onde a gente conseguiu pegar algumas imagens. E o último, que foi os mecanismos moleculares da craniosinostose, onde a gente conseguiu captar e entender um pouco mais sobre as questões genéticas e moleculares da craniosinostose. E aí trouxemos esses esquemas, a tabela, para o melhor entendimento. Muito obrigada!